I am a novelist and I suppose I have made up this story. Muito bem, a nossa segunda, eu ia falar terceira, porque essa é a terceira história no meu diário de leitura. Mas eu decidi gravar primeiro o vídeo dela, né? O nome dessa história é A Árvore de Natal de Cristo, em inglês é The Heavenly Christmas Tree, e é uma história bem curtinha, de 4 páginas apenas, e eu decidi gravar ela em segundo lugar, ao invés de O Sonho de um Homem Ridículo, não sei se dá pra ver aí. Decidi gravar ela primeiro porque ela é uma história bem pequenininha e eu achei que seria mais tranquilo de falar agora do que sobre O Sonho de um Homem Ridículo, que eu acho um pouco mais complexo e eu ainda estou preparando. Mas vamos lá. Eu gosto muito da forma como essa história começa, porque o narrador ele diz que ele admite já que ele é um novelista, um romancista, he's a novelist, e ele fala que ele supõe que inventou essa história. E ele diz que ele supõe justamente porque ele imagina que em algum lugar, em alguma cidade, numa véspera de Natal, numa noite muito fria, ele imagina que essa história realmente aconteceu. Então ele tem a visão de um garotinho de 6 anos, talvez até mais jovem, que acorda de manhã num porão frio e úmido e ele está ali num canto, sentado sobre uma caixa e se entretendo com as nuvens de vapor que saem da respiração dele. E a mãe dele está muito doente, está deitada sobre uma cama. Ele fica surpreso quando toca no rosto dela e percebe que ela está muito fria, fria como a parede, né? E ela está bastante magra, muito, muito, muito magra. E o narrador até pergunta como ela veio parar aqui. Muito provavelmente ela veio de outra cidade com o menino e acabou ficando doente. E além disso, naquele porão tem também uma velha que foi abandonada para morrer. Ela tem reumatismo e está ali num canto, resmungando e dando bronca no menino, por isso que ele se afasta dela ali, ele tem um pouco de medo. Os outros inquilinos eles saíram por conta do feriado e a proprietária da casa foi levada à delegacia há 2 dias. E só tinham eles ali. E um bêbado que estava desmaiado em algum canto aí da casa. Aí o menino finalmente decide sair do porão. Ele podia ter feito isso antes, mas ele estava com muito medo de um cachorro que estava no topo das escadas, uivando. E como o cachorro não estava mais lá agora, ele saiu. Então ele sai na rua e ele fica muito surpreso com o que ele vê na cidade, que é muito diferente da cidade de onde ele veio, onde as pessoas se trancavam em suas casas à noite e a cidade era mal iluminada e tinha bandos de cachorros, centenas, milhares de cachorros uivando e latindo a noite inteira. Mas pelo menos lá ele tinha alguma coisa para comer e não era tão frio como o lugar onde ele está agora. Aí ele sai andando pela cidade, né, um policial passa por ele, mas ignora o menino ali, né, muito provavelmente porque ele viu, né, a miséria em que aquele menino estava, então ele quis se desviar daquilo. E ele segue andando até ele parar em frente a uma casa e vê pela janela uma árvore de Natal. E além dessa árvore de Natal, ele vê meninos brincando, né, e rindo pela sala. E ele vê uma menina muito bonita, e vê a menina dançar com outro garoto, e ele vê a música, ele vê a música, ele ouve a música, né, através da janela, e ele fica muito feliz admirando aquilo. Mas logo ele lembra que os dedos dele estão muito frios e rígidos, né, e ele sente vontade de chorar. E é muito legal nessa história como o narrador ele consegue mostrar muito bem a inocência desse menino, a forma como ele está descobrindo o mundo ainda e como ele alterna entre felicidade em presenciar algo novo, algo bonito e a dor de estar morrendo de frio e de fome. É uma história muito bonita, mas muito triste. E ele segue, né, ele vê aquilo, mas depois ele segue andando, né? Ele corre até
chegar noutra casa e ver através da janela outra árvore de Natal. E dentro daquela casa há três mulheres que elas estão dando bolos para quem chegasse ali perto delas. E a porta está meio entreaberta ali, e ele entra. Mas quando ele entra, as pessoas começam a gritar com ele e tentam afastá-lo. E uma das mulheres coloca uma moeda na mão dele, né, e tira ele de dentro de casa, vai afastando ele. O mais triste de tudo é que ele sequer consegue segurar a moeda, porque os dedos dele estão muito rígidos, a mão dele está muito fria, e ele fica muito assustado. Então ele sai correndo dali também, aí ele vai parar em frente a uma loja, né? Ele corre, assopra os dedos, ele está amedrontado, assim, ele percebe o quanto ele está sozinho e o quanto ele está faminto. Mas aí ele para em frente a essa loja e tem outras pessoas ali aglomeradas também. E todas essas pessoas estão admirando três bonecos que estão ali cantando. Um deles é um bonequinho de um homem velho tocando o violino. Eu não sei se eles tinham tamanho humano, mas o garoto ele viu aquilo e de início ele pensou que aqueles bonecos fossem reais. E quando ele percebeu que não eram, ele começou a rir, né? Achou aquilo muito divertido. Aquilo era muito novo para ele. Ele nunca tinha visto bonecos como aqueles. De repente o garoto atinge ele com um golpe na cabeça e derruba ele no chão, tira o gorro dele. Aí ele corre até chegar em frente a uma casa, ele para ali em frente ao jardim e se esconde atrás de uma pilha de madeira. E ele, não, ele tá sem ar de tanto medo. Mas de repente ele começa a se sentir muito feliz e o lugar começa a ficar quente. Ele pensa, né, eu vou ficar um pouco aqui, né, nesse lugar quentinho e depois eu vou até a loja ali de novo para ver os bonecos cantando. E de repente ele ouve a voz da mãe dele. E logo em seguida ele ouve uma voz suave que ele pensa ser da mãe também. E essa voz diz: "Come to my Christmas tree, little one." E abraça ele, né, essa pessoa, e ele sobe, né, ele sobe, e ele vê uma luz brilhante, e vê uma árvore de Natal enorme. Nunca tinha visto uma árvore de Natal tão grande, tão bonita. E ele vê bonecos flutuando ao redor dele também, mas logo ele percebe que aquilo não são bonecos, são crianças iguais a ele. Então, ele se junta a essas crianças e ele está morrendo de vontade de contar a elas sobre os bonecos que ele viu naquela loja e quer beijá-las e abraçá-las, né? E todas aquelas crianças, elas estão flutuando ali, enquanto as mães delas estão todas ali embaixo chorando. E o menino pergunta a elas: quem são vocês? Né? Quem são vocês, meninos? Quem são vocês, meninas? E eles respondem que aquela é a árvore de Natal de Cristo e que elas, né, aquelas crianças, todas elas morreram por alguma doença, de frio, de fome, e elas nunca tiveram a oportunidade de ter uma árvore de Natal quando estavam vivas, mas agora elas tinham a árvore de Natal de Cristo. E é uma história muito bonita. É muito bonito. Eu estava imaginando aquilo, as crianças voando, a árvore de Natal, né? E Jesus Cristo entre eles. É uma imagem muito bonita. Quando você lê essa história, se você lê essa história, você vai ver como é bonita a imagem que o narrador cria ali, como ele passa a inocência daquela criança que está descobrindo o mundo, mas é muito triste porque ela não consegue descobrir mais, porque ela logo, né, morre de fome, morre de frio ali atrás da pilha de madeira. E é muito bonito também quando as crianças elas descem até as mães delas e enxugam as lágrimas delas e dizem que elas estão muito felizes ali em cima. Então, para que as mães delas não ficassem tristes. E Jesus abençoa, né, as crianças e as mães pecadoras e termina ali, né,
a narração, né, dessa imagem, dessa coisa fantástica. E depois, na manhã seguinte, o porteiro encontra o corpo do garoto ali na pilha de madeira. E encontra o corpo da mãe também diante dele. Então, quando ele ouviu a voz da mãe, muito provavelmente a mãe estava mesmo ali, né, falando com ele. E os dois morreram ali e se encontraram diante de Deus no paraíso. E olha como essa história termina, é sensacional. Eu vou ler aqui para vocês. Why have I made up such a story, so out of keeping with an ordinary diary, and the writers above all? And I promised 2 stories dealing with real events, but that is just it. I keep fancying that all these may have happened really. That is, what took place in the cellar and on the wood stack. But as for Christ's Christmas tree, I cannot tell you whether that could have happened or not. E é sensacional. Então, a primeira parte da história, o narrador, né, ele fala que ele supõe ter inventado essa história, e a última parte ele diz, né, ele se questiona, por que eu inventei isso? Então é como se a gente acompanhasse esse escritor no processo, né, no processo de escrita e não no final ali. É como se a gente estivesse lendo o diário dele enquanto ele escrevia. Eu acho muito legal quando eu vejo essas coisas na literatura, quando eu vejo essa exposição do narrador, o narrador como primeira pessoa, né, essas mudanças de vozes, essas mudanças de perspectivas. Uma hora o narrador tá falando do trabalho que ele está fazendo, outra hora ele está narrando a história. Né? Eu acho isso incrível. E fica aí a minha recomendação então de leitura. Uma história bem curtinha, muito bonita, mas muito triste. The Heavenly Christmas Tree, a Árvore de Natal de Cristo. Peace out.